Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, peregrinos de São José. Estamos mais uma vez nessa quinta-feira reunidos em nome da Santíssima Trindade para procurarmos aprofundar a vida de São José e da Sagrada Família, que não dá para separar, com certeza, Maria de José, nem José de Maria, nem Maria e José de Jesus, né? Então eles estão sempre ali reunidos e a gente não tem como fazer isso de uma forma diferente. Nós vamos nessa noite continuar com o tema a fuga, a permanência e a volta da Sagrada Família do Egito, que nós iniciamos na semana passada. Esse tema é importante, requer a nossa atenção, a abertura de coração, principalmente, para que a gente possa deixar que o Senhor, Ele haja na nossa vida. Então, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite e que possa fazer morada em nossos corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Você deve recordar, querido irmão e irmã, que no programa anterior a gente dizia que São José tinha ido a participar do recenseamento, tinha terminado, e certamente ele pensava em voltar para a sua cidade, Nazaré, lá na Galileia, junto com a Virgem Maria e agora com o recém-nascido Jesus Cristo, mas Deus mudou o itinerário do caminho deles. Ao invés de voltar à Galileia, eles tiveram que fugir para o Egito. Então agora, até que Herodes morresse e de novo o anjo fosse a José e lhe indicasse o momento oportuno de voltar a Nazaré, na Galileia, e de ali criar Jesus Cristo e ensinar Jesus Cristo uma profissão. Então nós nos lembramos quando Mateus capítulo 2, versículo 13, coloca no sonho de São José o anjo que diz assim: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até eu te avisar, porque Herodes vai procurar o menino para matar. Você pode acompanhar esse texto em Mateus capítulo 2, versículo 13. A primeira coisa que o anjo diz a José é levanta-te. E quantas vezes nós estamos caídos, né? Quantas vezes nós estamos fragilizados, fracos, debilitados. A gente não quer se levantar. Tem gente que não consegue se levantar nem do próprio pecado. Quantas vezes a gente indica o caminho, diz assim: meu filho, você deve fazer isso. Minha filha, é por aqui o caminho. Ele fala assim: eu não dou conta. Eu não consigo dar conta. O que o anjo do Senhor disse para São José? Isso tem que ser rápido. Porque a vontade de Deus na nossa vida, é Deus que deseja nos salvar. Era Deus que precisava salvar Jesus Cristo, mas que necessitava da intervenção de um homem. Sozinho Deus não conseguia fazer. Como Santo Agostinho nos diz, que Deus nos criou sem a nossa permissão. Ninguém pediu aqui para nascer, ninguém escolheu nascer homem, ninguém escolheu nascer mulher. Foi Deus que decidiu, mas Deus não vai conseguir nos salvar sem a nossa autorização. É preciso que a gente permita para que Deus nos salve, senão Ele não vai conseguir. Precisa de nós. Então o que é que São Mateus diz a ele? Levanta depressa, pega Maria e o menino, porque algo muito ruim vai acontecer. Herodes vai procurar o menino e é para matá-lo. Herodes quer matar o menino, né? Então esse foi o recado. A gente já disse em programas anteriores que São José, ele era sempre guiado pelos anjos de Deus. Você imagine um ser humano que é guiado
pelos anjos de Deus. Nós sabemos que anjo significa mensageiro, mensageiro que está na presença de Deus. Então, é Deus quem envia o anjo do próprio trono dele. É Deus quem manda o recado para José. E ele prontamente, como nós sabemos, obedece. A ordem de Deus para se exilar com a família foi cumprida por José imediatamente e com perfeição. Então, quando a gente tem Deus no coração, a gente não vai negociar. A gente já aprendeu isso muito em São José. São José é aquele que não negocia com Deus. Ele obedece. Ele não discute. Ele obedece a Deus. O tempo inteiro é isso na vida dele. E quando nós queremos servir de fato a Deus, a gente procura fazer as coisas do jeito que Deus quer, imediatamente, como Deus deseja e com perfeição. Foi isso que ele fez. Ele levou a Sagrada Família. Era difícil o percurso, o itinerário muito difícil. A gente que foi lá, quem já teve o prazer, quem já teve a graça, porque ir à Terra Santa realmente não é para qualquer pessoa não. Né? Infelizmente, é para aqueles que Deus toca no coração, oferece a graça e eles aceitam. Porque muitas pessoas têm condição econômica, têm tempo, Deus chama e eles não vão. Não aceitam essa graça, não aceitam essa bênção na sua vida. Então quem vai lá é porque foi tocado por Deus. É porque foi movimentado pelo próprio Deus. E vai perceber que não era fácil e nem era perto. Mas São José cumpriu a sua missão. Guiou a Sagrada Família. Guiou Maria, guiou Jesus, levou os dois e os guardou de todo tipo de mal. Do mesmo jeito que ele faz na nossa vida. Na hora que nós nos tornamos devotos, peregrinos de São José, querendo fazer a vontade dele, até quando você disser alguma bobagem, ele tem misericórdia e te mostra o certo. Até quando você cair na tentação de querer desafiá-lo, ele vai te mostrar, é isso aqui. Aí você fica com vergonha, porque diz assim, como é que eu perguntei isso para São José? Estão aqui na minha frente, tão claro. Mas às vezes a gente vê, mas não enxerga. Não enxerga. É preciso que o pai faça isso. Quantas vezes aconteceu na nossa vida? Quem de nós não precisa de um pai que chegue para você e fale assim, meu filho, é por aqui. Agora é preciso que você pare. Agora é preciso que você faça isso ou que você faça aquilo. Se for por aí vai dar errado. Precisa. Se não precisasse, Deus não seria pai. Ele não teria escolhido uma família para nascer. Ele não teria precisado de São José. Né? Ele teria feito somente com a Virgem Maria o plano divino da salvação. Mas ele incluiu, como nós já dissemos em programas anteriores, a presença de São José. Ainda de noite, como nos diz Mateus capítulo 2, versículos de 14 a 15, ainda de noite ele empreende a viagem rumo ao desconhecido, seguindo o mesmo destino de Abraão, que se refugiou, e de nossos pais, que foram ao Egito. Foi salvo ali das mãos de seus irmãos, José do Egito. Havia muito chão a percorrer. Era necessária muita coragem e confiança em Deus, diante da ordem divina de que se exilassem nessa terra estrangeira, pois ali estariam em segurança e seria dali, daquele país famoso por suas tradições, suas cidades cheias de monumentos solenes e com seus centros culturais e comerciais, que o Senhor seria chamado, como o profeta havia anunciado, do Egito chamei o meu filho. Então, São José, como nós ouvimos, se levanta imediatamente, toma Maria, toma o menino e empreende aquela viagem. Como nós ouvimos, ele foi para o Egito porque o Egito era o lugar que muitos patriarcas tinham ido. Nós nos recordamos do nosso pai Abraão, nós nos recordamos do próprio José, que foi vendido pelos irmãos, foi vendido como escravo para o Egito, e no Egito José, ele foi utilizado, ele não foi utilizado, mas ele foi separado por Deus, que ninguém é utilizado, Deus não utiliza ninguém
Deus nos convida, nós somos discípulos porque nós aceitamos, porque nós queremos. Ele nos deixa sempre livre. Então, foi no Egito que José guardou o trigo que salvou tanto o Egito da fome, quanto os próprios irmãos dele, quando nós nos lembramos que houve aquela seca tremenda de 7 anos, sem chover, sem cair uma gota de sequer de orvalho nas terras do Egito. Então foi por causa de José, o do Egito, que foi vendido pelos irmãos, foram construídos vários celeiros e foram armazenados ali o trigo que foi necessário para salvar a todos da fome. Então aqui a gente já vê um paralelo bastante importante. José do Egito guardou o trigo que salvou o povo da fome. E São José guardou o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, que sacia a nossa fome, não por 7 anos apenas, como foi o problema lá do Egito, da seca, mas São José guardou o pão que sacia a nossa sede, a nossa fome para sempre. Nós estamos há 2012 anos de Jesus Cristo e aqueles que o experimentam e aqueles que vivem na sua presença sabem que a Eucaristia é essa fonte de segurança, essa fonte de força que nos mantém alimentados, né? E quem participa da Eucaristia não sente desejo de mais nada, só de fazer a vontade de Deus acontecer. Então era daquele país famoso pela escravidão, mas também pelas suas construções, que Deus iria chamar o seu filho. Como nós ouvimos aqui, nos dizia o profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1. Do Egito chamei o meu filho. Né? Então, nós ficamos assim muito felizes porque Jesus Cristo, ele foi ao Egito, ele seguiu o caminho dos grandes patriarcas, ele seguiu o caminho do seu pai, São José, e de lá ele foi chamado. Assim como o São Mateus vai querendo que a gente vá entendendo que Jesus Cristo é o verdadeiro Moisés que libertou o povo. Porque Moisés tirou o povo do Egito, nós nos lembramos, né? E Jesus é quem nos liberta de todos os males, de todas as enfermidades e de todos os pecados. Então, do Egito, Deus chamou o seu filho. Venha, José, quando Deus enviou o anjo, José, pega Maria e o menino e volta. Porque aquele que deseja matá-lo já está morto. Então, é hora de voltar para casa. Nós vamos agora a um breve intervalo. É bem rapidinho, né? Então você não vai sair daí. É somente o tempo de você ligar para alguém, para um amigo, para uma amiga que ainda não conhece o programa Abra a Porta São José. O que conhece está esquecido. E a gente já está de volta para continuarmos aprofundando a vida, a fuga, a permanência e a volta da Sagrada Família no Egito e a volta para a Galileia, para Nazaré. Você já vai percebendo que o nosso Deus é um Deus que é dinâmico, né? Na hora que precisa salvar, ele teve que reservar. Ele indicou o caminho do Egito. Então, o nosso Deus sempre está nos indicando caminhos, possibilidades, livramentos na nossa vida, mas a gente precisa sempre, através da oração, estar na presença do Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Você não saia daí, nós vamos ao nosso intervalo e logo mais nós estamos de volta. É o tempo de tomar um chazinho só, não toma café essa noite, senão você vai passar a noite toda aceso. Toma um chazinho e a gente já está de volta daqui a pouco com o programa Abra a Porta a São José. Mas abra a porta hoje, porque na eternidade, com certeza, Ele nos abrirá as portas do céu e nos colocará na presença de Jesus, na presença de Maria. São José possa seduzir você nessa noite e torná-lo cada vez mais uma pessoa de acordo com o coração de Deus. Eu volto já.